Então, meus irmãos, como forma de introdução, antes da gente chegar ao primeiro ponto da nossa lição, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre o reino de Deus. Quando a gente fala reino de Deus, nós temos pelo menos duas perspectivas acerca deste reino. A primeira delas é tratando sobre o povo de Deus, a saber, Israel, e também sobre a igreja. Só que a outra perspectiva é sobre o domínio. Porque quando a gente fala de reino, nós estamos falando de domínio. E este domínio de Deus, ele está posto sobre todas as coisas. É um domínio que alcança tudo e alcança a todos. Então, quando a gente olha por esta perspectiva, o reino de Deus, ele está para além, ele transcende tanto a nação de Israel, o povo de Deus, como também a igreja do Senhor. Então, quando a gente olha para a perspectiva do domínio universal de Deus, nós estamos falando para muito mais além do que somente Israel ou do que somente a igreja do Senhor. Então, isso é importante para a gente começar a pontuar algumas coisas acerca desta lição que é importantíssima. É claro, nós vamos falar da natureza deste reino no primeiro ponto da nossa lição, mas eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre este domínio de Deus. Porque quando a gente olha, por exemplo, o livro do Gênesis, a narrativa do primeiro capítulo do Gênesis, a gente vê um Deus que é poderoso para criar todas as coisas. E criou Deus os céus e a terra. E aí a gente vê toda aquela narrativa, onde pelo poder de sua palavra, Deus está criando todas as coisas. É por isso que nos Salmos, o salmista vai dizer que os céus anunciam as obras de suas mãos, e os firmamentos proclamam a sua glória. Porque Deus é quem criou, pelo seu poder, todas as coisas. E quando a gente segue a narrativa do Gênesis, a partir da criação, nós vemos a criatura de Deus. E ali Deus, ele põe o ser humano, ou o homem, lá no jardim. O homem que tem domínio sobre os animais e sobre aquela terra. Só que quando Deus concede o domínio para o homem da terra ou dos animais, Deus ele estava concedendo a de sua autoridade para o homem. Então, quando a gente observa o Gênesis, é Deus estabelecendo o seu domínio sobre a terra e tudo quanto nela há. É claro que o domínio de Deus, ele não começa somente no Gênesis. Deus já era soberano, antes mesmo de criar a terra. Deus já estabelecia o seu domínio, por exemplo, nas regiões celestiais e sobre os seres celestiais. Só que quando Deus cria a terra e coloca o homem ali, ele estabelece também o seu domínio, ou ele estende o seu domínio sobre todas as coisas que foram criadas por ele. Então, quando a gente fala do Deus que governa ou que tem domínio sobre todas as coisas, nós temos, por exemplo, alguns textos que nós podemos ler em Salmos, o Salmo de número 47, versículo 6, por exemplo, que diz assim: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Então aqui o Salmo de número 47 está mostrando que Deus, ele é rei. E ele é rei não somente, como já disse, da nação de Israel, por exemplo, e não tão somente também da igreja. Deus é rei sobre todas as coisas e sobre todos também. O Salmo de número 52, verso 7, diz assim: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Acredito que eu tenha anotado a referência de forma equivocada. Não seria este salmo, mas o salmo de número 22, verso 28. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Então, como a gente está dizendo, o domínio de Deus, ele é universal
sobre tudo e sobre todos. E até mesmo, a gente vai falar mais sobre isso nos pontos da nossa lição, mas até mesmo sobre os reinos que se estabelecem na terra, Deus ele é soberano. Eu não quero adiantar o assunto, mas nós vamos tratar isso mais à frente da nossa lição. E também uma questão importantíssima, ainda de forma introdutória, é que quando a gente fala de reino de Deus, e nós vamos tratar sobre as dimensões deste reino, ainda na nossa lição, nós temos o reino de Deus presente e o reino de Deus futuro. E não há como nós aqui negarmos um em detrimento do outro. O reino de Deus, ele está estabelecido, ele é presente, mas o reino de Deus também é futuro em algumas questões que se darão ainda na plenitude dos tempos. Então, quando a gente fala do reino de Deus presente, por exemplo, a gente relaciona com a igreja, que é uma agência deste reino. A igreja pertence ao reino de Deus. É por isso que quando a gente fala a igreja é o reino de Deus, é porque a igreja não é o reino de Deus. A igreja pertence ao reino de Deus. Então o reino de Deus, como nós estamos dizendo, ele transcende a igreja, ele vai para além da igreja, mas a igreja é uma extensão deste reino. É por isso que a gente vai ver na nossa lição que a igreja ela expressa o reino de Deus por ser esta agência. Então a gente pode ver isso quando Paulo ele expressa algo aos Coríntios, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós que somos, aqui, trazendo a temática do nosso trimestre, a igreja do Senhor, somos embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores deste reino que está estabelecido por Deus, diante de sua soberania e governo. Então, a igreja, sendo uma agência, e nós, sendo embaixadores deste reino, faz parte do reino de Deus. Então, a gente vai ver isso mais à frente, como eu disse, eu não quero adiantar também o assunto. E aí a gente tem uma outra dimensão, que é a dimensão futura. E aí, quando a gente fala da dimensão futura, nós falamos da perspectiva que se inicia pós-arrebatamento da igreja. E aí a gente tem uma série de questões escatológicas que vão dar início e executar o reino de Deus na história. Então a gente está falando de uma perspectiva para além do arrebatamento da igreja. E aí a gente vai ter os 7 anos no céu, a gente vai ter o milênio que passará pela terra, e depois disso reinaremos para sempre com o Senhor. Então, esta é uma dimensão futura. Porém, nós precisamos entender que dizer que o reino de Deus tem uma dimensão futura não é negar a presente dimensão do reino de Deus. O reino de Deus já está estabelecido. E ele terá uma dimensão futura que ainda vai se cumprir. Então, meus irmãos, esta foi ainda uma introdução bem sucinta. Como eu disse, a gente não tem tempo também para ficar aqui na introdução. Então a gente já vai ao primeiro ponto da nossa lição, tratando sobre a natureza do reino de Deus. Como nós apresentamos aqui, nós temos 3 subpontos: o reino de Deus sendo universal, a soberania divina e os acontecimentos do mundo, e também o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Como é que nós relacionamos isto? Então, o primeiro subponto, o reino de Deus, ele é universal. Como nós apresentamos em nossa introdução, o reino de Deus, ou o governo de Deus, o domínio dele, está sobre tudo e sobre todos. Então, ao longo da história, Deus ele sempre estabeleceu o seu reino. Deus sempre teve o governo
em suas mãos. A gente vai ver no segundo subponto como é que a gente entende isso, tratando, por exemplo, daqueles reinados, seja nas histórias bíblicas, ou seja nos governos que são pós-bíblicos, como a gente entende, por exemplo, os reinados ruins, que vão contra os preceitos de Deus. Como é que a gente entende as autoridades que a própria Bíblia diz que é Deus quem concede toda a autoridade debaixo dos céus? E como é que a gente entende as autoridades que vão contra os preceitos do Senhor? Onde está o domínio dele, o governo dele aí? Mas a gente vê isso no segundo subponto da nossa lição. Mas a questão é, o reino de Deus, ele é universal. Deus, ele governa sobre toda a terra. Nós vimos aqui o Salmo de número 47, o Salmo de número 22, aonde diz que Deus estabelece o seu reino, ou o seu reinado, o seu governo, sobre todas as nações e sobre tudo que há na terra. Então é Deus, ele é soberano. O reino de Deus está sobre todos nós de forma universal. Outro texto que a gente pode também citar, é o texto que está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, versículo 25. Daniel, capítulo 4, versículo 25. Diz assim: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva, como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então aqui é uma profecia de Daniel a um rei ímpio, aonde é o próprio Deus dizendo a ele: olha, será tirado do trono, você vai comer como os animais, até que você conheça que o Altíssimo, Deus, ele tem domínio sobre todos, sobre tudo, e ele dá o governo a quem quer. Então aqui a gente conhece que Deus, de forma universal, é rei, ou governa sobre tudo e sobre todos. E todos os governantes, autoridades que estão na terra, são concedidos por Deus. Então é Deus quem domina sobre tudo e sobre todos. Então ao longo da história, por mais que a gente veja ímpios e pessoas que vão de totalmente contrário contra a palavra do Senhor e contra seus preceitos, é Deus quem concede a permissão para que estes homens tenham autoridade. Deus está governando e é soberano sobre todos. Então, o importante também conceituar aqui, meus irmãos, que Deus, sendo governante de tudo e tendo o domínio, ele não se põe como um ditador. Então, quando a gente trata de pessoas que não estão em conformidade com os preceitos do Senhor, em posição de autoridade, Deus, ele não é o ditador. Como não foi ditador com o ser humano lá no jardim, fazendo com que o ser humano não tivesse a possibilidade, por exemplo, de pecar. Deus criou e formou seres humanos morais e livres. Então, o ser humano tem a possibilidade, sim, de, usando a expressão que nós conhecemos, virar as costas para Deus e seguir o seu caminho. Pode ser feito isso. Foi assim que o ser humano caiu no jardim. Então, quando a gente vê autoridades que não seguem os preceitos do Senhor, é a permissão dele. Deus é governante, soberano. No momento em que ele quiser tirar, ele tira. No momento que ele quiser conceder, ele concede. Então, ao longo da história, Deus permaneceu soberano. O seu domínio continuou em suas mãos, independente do que aconteceu, independente de quem foi a autoridade, de quem foi o rei, o imperador, o governante, Deus continuou com o seu domínio e, por permissão, ele concedeu autoridade a alguns homens. Então, Deus, ele é soberano
mas não se põe em posição de um ditador, aonde ele coloca lá a uma robotização, aonde só põe quem ele quer e ele controla esta pessoa da forma que ele quer. Não. Deus é soberano, concede autoridade, mas não se põe em posição de um ditador. E aí, para a gente definir ainda mais o reino de Deus, nós estamos vendo que o reino de Deus ele é universal. Mas a gente poderia citar aqui alguns nomes dados a este reino, e aí a gente vai conceituá-lo ainda mais. Efésios capítulo de número 5, versículo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 5, diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, o que Paulo citou aqui como reino de Cristo e reino de Deus, é um nome que nós entendemos ser o mais completo para este reino. Por quê? Apesar de Cristo ser também Deus, e Paulo não está aqui fazendo essa distinção de divindade, Cristo é Deus. Porém, quando Paulo diz reino de Cristo e de Deus, ele faz menção da função que o Cristo tem neste reino. Uma função importantíssima. Cristo se pôs como o mediador de Deus para com os homens, dos homens para com Deus. Então, no reino de Deus, que nós estamos conhecendo e tratando aqui, o reino sendo de Cristo e de Deus, nós fazemos esta menção, em que se nós hoje fazemos parte deste reino, é justamente por este Cristo citado por Paulo aqui aos Efésios, porque ele se pôs entre nós e Deus, e entre Deus e nós, para que fosse um mediador. Então, Paulo trouxe aqui um nome, ou uma definição para este reino, de forma mais completa. Então, o reino de Cristo e de Deus é o reino que nós pertencemos. A gente tem outras citações, claro, a gente não tem tempo aqui para tratar delas, mas eu gostaria de fazer aqui a pontuação sobre o reino dos céus. Eu disse que nós temos, em alguns momentos, um conflito, porque reino de Deus e reino dos céus parecem ser, em certos momentos, distintos. Porém, em suma, em maioria, reino dos céus e reino de Deus são sinônimos, para falar do mesmo reino. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, Mateus ele usa muito mais vezes a expressão reino dos céus. Em alguns momentos também, para fazer referência ao reino futuro, aquilo que está por vir, de forma escatológica. Só que isto não faz a distinção do reino. É claro que se nós estivermos citando os textos de Mateus, muito mais vezes nós vamos ver reino dos céus, com certeza. Mas isso não quer dizer que há uma distinção. Reino dos céus e reino de Deus podem ser entendidos como o mesmo reino, é claro, não negando que há o reino presente de Deus e o reino vindouro, o reino futuro, que muitas vezes o Mateus usa como reino dos céus. Então, só para que a gente pontue e entenda, reino de Deus e reino dos céus, em maioria, são sinônimos, são a mesma coisa. Este reino, ainda falando sobre a natureza dele, o reino de Deus, como a gente já adiantou aos irmãos, ele não é a igreja. E a igreja não é o reino de Deus. Isto, é claro, dizendo de forma categórica para a gente entender que o reino de Deus está transcendendo a igreja. A igreja se formou, tornou-se embaixadora deste reino, tornou-se uma agência deste reino,
a sua missão é levar a mensagem deste reino, mas a igreja é parte ou pertence ao reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus está estabelecido para, ao longo da história humana também, ou para além da história humana, porque Deus é eterno. Então o seu domínio, o seu reinado, o seu governo também é eterno, assim como ele o é. Então a igreja, como nós já vimos ao longo das 3 lições passadas nesse trimestre, se formou ao longo da história. Deus já havia a projetado em seu coração, só que ao longo da história do texto bíblico, passando pelo povo de Israel, passando pela igreja primitiva, a igreja foi se formando, foi sendo edificada, foi sendo inaugurada. Então, ali se formou-se a igreja que nós conhecemos. Mas o reino de Deus, antes mesmo da igreja, já se havia estabelecido. Então, o reino de Deus não é a igreja. Por isso a gente entende que em sua natureza a igreja pertence ao reino de Deus, propaga a mensagem do rei para que mais pessoas sejam alcançadas. É o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que nós somos embaixadores, que propagamos esta mensagem para que outros conciliem-se com Deus. Então, assim como nós fomos alcançados, outros também devem ser. E é o nosso papel como embaixadores deste reino levar esta mensagem. É o que a gente vê também no terceiro ponto da nossa lição. E aí no reino de Deus estão estabelecidas e descritas, por exemplo, no Sermão do Monte, narrado por Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7 do seu evangelho, aonde Jesus, no caso, está discursando e reinterpretando muito do que foi entregue em leis a Moisés e trazendo ali normas e regras do seu reino. Então, para fazer parte do reino de Deus, há também uma conduta a ser seguida, uma conduta ética e moral, para que nós possamos fazer parte deste reino. Nós estudamos há tempo atrás aqui, na Escola Bíblica Dominical, um trimestre tratando sobre o Sermão do Monte, justamente sobre o que Cristo está discursando ali. Então, o reino de Deus está estabelecido de forma que a igreja pertence ao reino. A igreja não é o reino de Deus somente. A igreja pertence a este reino e é embaixadora dele. Então, quando a gente olha, segundo subponto, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Aqui a reflexão que a gente poderia ter é justamente sobre o que nós já falamos, adiantando este assunto, sobre tudo aquilo que acontece, ou sobre os governos que se estabelecem na terra, que não vão ou não têm conformidade com os preceitos de Deus. Então, como nós dissemos, Deus é soberano, governa sobre todos, e a autoridade que se estabelece na terra, ela é concedida por Deus, ou permitida por Deus. Então, quando a gente vê, por exemplo, citar o texto de Daniel aqui, o Nabucodonosor, no reinado, um rei mau, um rei ímpio, Deus havia o permitido, até mesmo em uma nação estrangeira. Não é porque Deus, ele é o Deus que tem uma aliança com o seu povo, a saber, Israel, que ele não é soberano sobre todas as demais nações. Muito pelo contrário. Isto a gente vê, por exemplo, no texto, ou no livro do profeta Ezequiel, onde há uma seção do livro do profeta Ezequiel, que são profecias do profeta apenas para nações estrangeiras, aonde Deus trazia juízo a estas nações. E ali a gente percebe que Deus, ele é soberano e possui domínio não somente ao seu povo, como também sobre as demais nações. Então, Deus está no controle de tudo e de todos. Deus é soberano sobre todas as coisas e permite, por permissão, assim, autoridades e governos que não estão em conformidade com o Senhor e os seus preceitos. Irmãos, eu estou passando
a nossa lição por cima, porque já são 10 para as 9. Daqui a pouquinho a gente está encerrando. Então vocês vão ver que a gente vai suscitar algumas coisas em cada ponto para que a gente conclua a nossa lição. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja é o terceiro subponto do nosso primeiro ponto. Aqui é importante a gente entender, o reino de Deus nós já estamos tratando, o reino é eterno, antes de nação de Israel ser estabelecida, antes da igreja ser formada, o reino de Deus já estava operante. O governo e o domínio do Senhor já estavam em suas mãos. Só que como é que a gente entende, por exemplo, a nação de Israel dentro deste reino? Entendendo que Deus, ele sempre dominou sobre tudo, nós temos aí o povo dele, que é a nação de Israel, e a igreja, como parte deste reino. Quando a gente olha, por exemplo, a nação de Israel, nós vemos que Deus, ele é aquele que formou com eles uma aliança e tornou-se o governante direto daquela nação. Quando a gente vê, por exemplo, no tempo em que Samuel era sacerdote e o povo pede um rei a Samuel, o próprio Deus está dizendo a Samuel: olha, Samuel, fique tranquilo, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Por que é que Deus está dizendo isso? Porque o povo queria um rei estabelecido como as demais nações. Porém, o rei da nação de Israel, o governante da nação de Israel, era o próprio Deus. Israel vivia em um governo teocrático, onde haviam, sim, homens postos em posição de liderança, mas era Deus que, desde do nascedouro da nação de Israel, que conduzia aquele povo. Então, a nação de Israel representa também parte do reino de Deus, e a gente já falou sobre Israel e a igreja aqui, lá na primeira lição, entendendo que a igreja não é a substituição de Israel. Israel ainda será agraciada por tudo aquilo que Deus prometeu a ela em sua aliança, e parte disso já foi cumprido, parte se cumprirá, mas Israel tem um propósito específico diante de Deus, e Deus haverá de tratar com eles. A igreja está em outra posição, distinta de Israel. É claro que parte daquilo que Israel experimenta por ter uma aliança com Deus, a igreja também experimenta de forma espiritual, mas nem tudo o que se aplica a Israel se aplicará à igreja. Então Deus, ele sempre foi o governante da nação de Israel, e continua sendo. Só que Israel também não representa, como a igreja também não representa, o reino de Deus. Israel também é parte do reino de Deus. E aí, Israel como nação é importante porque, a partir de Israel, o propósito de Deus era alcançar todas as demais nações, mostrando que o seu domínio, o seu governo é muito mais excelente do que o governo terreno ou o governo dos seres humanos. É claro, Israel tem todas as suas problemáticas. Deus, ele vai tratar até mesmo com Israel os seus pecados, aquilo que Israel fez que não agradou o Senhor, e isto está ao longo da história dos profetas e tudo mais, a gente conhece tudo isso, e Israel está lá, e ainda será cumprido tudo que há de ser cumprido com Israel. Agora, com a igreja sendo estabelecida, também da mesma maneira se aplica a ideia de que não é o reino de Deus, porém a igreja é embaixadora deste reino, como parte deste reino. A igreja precisa refletir o reino de Deus. Fazendo parte dele, nós nos adequamos em condutas morais, éticas, espirituais, e fazemos, como o próprio Jesus orientou, a diferença na terra, onde a igreja propaga a mensagem, a verdade, o propósito do reino de Deus, sendo pertencente ao reino de Deus. Então, como é que a gente pode relacionar tanto Israel, como também a igreja, com o reino de Deus? É entender que o reino, ele já está estabelecido, independente
de nação de Israel, independente da igreja do Senhor, o reino está estabelecido. Tanto Israel, dentro de suas especificidades, tanto a igreja do Senhor, eles refletem ou pertencem a este reino, porque estão debaixo do domínio do Senhor. E é claro que diferente do mundo que está aí fora, nós, tanto a igreja quanto Israel, está debaixo de obediência dos preceitos do Senhor. Andam em conformidade, ou deveríamos andar em conformidade total com os preceitos do Senhor. E por isso somos postos como embaixadores deste reino. Então, sendo igreja do Senhor, para que a gente entenda que o reino de Deus presente já está operante, nós precisamos estar debaixo deste domínio, de forma em que nós nos adequemos a este reino. Se o rei, ele estabelece os seus preceitos, aqueles que fazem parte deste reino precisam se adequar a estes preceitos. E nós, como igreja do Senhor, precisamos refletir isto. Segundo ponto da nossa lição: a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como uma realidade presente. Depois, onde está o reino de Deus? E o reino de Deus como uma realidade futura. Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus como uma realidade presente, olhando para os evangelhos, por exemplo, nós vemos Jesus, quando andou sobre a terra, dizendo que o reino de Deus já havia chegado. Isso nós vimos, por exemplo, em Mateus capítulo de número 3, versículo 2, também no capítulo de número 12, versículos 22 a 28. É o próprio Jesus dizendo: é chegado o reino dos céus. O João Batista também, ao pregar, ele dizia: olha, está chegando, o reino de Deus está chegando, e por isso vocês devem se arrepender. Então, o reino presente de Deus, ele já está estabelecido, ou em sua perspectiva presente, o reino já está estabelecido. Então, trata-se de um mistério revelado. Aqui a gente poderia citar o texto de Marcos, capítulo de número 4, versículo 11. Marcos, capítulo de número 4, versículo 11. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Então é Jesus dizendo aos seus discípulos que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então este reino, que tem a sua perspectiva presente, é um mistério revelado por Deus a nós que somos a sua igreja e a todos quantos fazerem parte deste mistério ou deste reino. E é por isso que Jesus diz: olha, os que estão de fora não conhecem estes mistérios. Naquele tempo ele falava para eles por parábolas, porque eles não poderiam conhecer os mistérios do reino de Deus. Nós temos também, para tratar sobre o reino de Deus como uma realidade presente, os apóstolos e pregadores do evangelho que anunciavam esse reino, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, e aí a gente tem alguns textos, por exemplo, capítulo 1, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então era Jesus aparecendo aos apóstolos, e estes apóstolos que ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos, que anunciaram e propagaram a mensagem deste reino presente, que já está estabelecido. E aí a gente tem algumas outras referências, que ao longo do texto e da narrativa de Atos dos Apóstolos a gente pode perceber isto.
Então, o reino de Deus como uma realidade presente é entendida como este mistério que foi revelado por Deus a partir principalmente de Jesus, e a partir dali nós temos os apóstolos, que foram aqueles que tiveram o contato de forma presente com Jesus, que receberam este mistério e propagaram ele, e aí a gente tem a igreja, hoje nós que somos estes embaixadores e propagamos este reino. O segundo subponto deste ponto, onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Na presente dispensação da graça, Cristo de fato está reinando sobre a igreja e por meio dela. Então, como a gente está dizendo, meus irmãos, a igreja faz parte deste reino, está debaixo do domínio e do governo do Senhor. Então, o Senhor está como rei sobre a igreja e também por meio da igreja. Se somos nós embaixadores deste reino, onde quer que vamos, nós estamos levando o reino do Senhor e o seu reinado à frente. Embora ainda não esteja dominando o mundo, como fará no futuro, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, isto diz Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Mas como realidade presente, o reino de Cristo, ele é espiritual. Então, quando a gente pergunta, ou o comentarista coloca aqui, onde está o reino de Deus? Nós precisamos entender que o reino de Deus não está estabelecido de forma física na terra, mas de forma espiritual. Até mesmo porque a sua igreja, e aqui digo a igreja universal de Deus, está estabelecida por toda parte. De forma que aonde está a igreja do Senhor, ou fração dela, o reino de Deus está estabelecido. É esta a ideia dos embaixadores do reino de Deus. Aonde quer que vá a igreja do Senhor, o reino de Deus estará ali. O seu governo estará expresso ali por meio da igreja. Então, nós não temos uma localidade geográfica do reino de Deus, porque Deus ele está presente por meio da igreja, mas ele não está em corpore na terra, em um espaço geográfico estabelecendo o seu reino. Então, o reino de Deus hoje, de forma presente, ele é espiritual, expresso pela igreja do Senhor, aonde quer que ela vá. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já está entre nós, no meio da igreja do Senhor. Terceiro subponto, o reino de Deus como uma realidade futura. Como a gente tratou aqui, nós temos uma série de questões escatológicas para tratar sobre o reino de Deus como uma realidade futura, que não teremos muito o que dizer pelo tempo que temos destas questões. Mas de forma escatológica, por exemplo, na oração do modelo do Pai Nosso, Jesus ensina que devemos pedir que o reino de Deus venha até nós. E o reino de Deus virá sobre todos. Sejam aqueles que fazem parte deste reino, fazem parte da igreja ou da nação de Israel, ou sejam aqueles que serão julgados e condenados pelo governo e domínio do Senhor no fim dos tempos. Paulo diz que muitos não entrarão nele por causa de suas iniquidades. Então a gente entende que hoje o reino está estabelecido, mas no reino futuro de Deus haverá muito do que estarão de fora, como estão hoje, e padecerão do juízo e condenação do Senhor. Então isto de forma futura para os acontecimentos que nós podemos perceber, por exemplo, nos textos e narrativas do livro do Apocalipse. Então, o reino de Deus como realidade futura é aquele que se apresentará a nós. Não só a nós, que fazemos parte deste reino, mas sobre todos que estão por extensão do mundo. Deus, ele reinará sobre todos. E aí, o reino, como realidade futura, ele estará também estabelecido. Terceiro ponto da nossa lição, a igreja
no contexto do reino de Deus. Os 3 subpontos são a distinção entre igreja e reino de Deus. Segundo subponto, a igreja expressa o reino de Deus. E terceiro e último subponto, a igreja e a mensagem do reino de Deus. A igreja e a distinção entre o reino de Deus. Como nós já temos dito aos irmãos, a igreja ela não é o reino de Deus. A igreja pertence ao reino de Deus. E o Senhor reinando por meio da igreja, já que o corpo de Cristo é parte do seu reino. Então, quando a gente fala que o Senhor ele reina sobre a igreja, não é só sobre a igreja, mas a igreja expressa esse reinado em conformidade com o Senhor. Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus sobre o mundo, Deus tem o seu governo e, como dissemos, ele permite certas autoridades que não estão em sua conformidade. Porém, com a igreja é diferente, porque nós estamos debaixo deste governo em total conformidade. E a igreja não só está em conformidade com o governo do Senhor, como expressa o seu governo. Então a igreja ela reflete aquilo que o reino de Deus reflete. Então a igreja é como o farol que acende a luz deste reino ao mundo. Enquanto o mundo está perdido em trevas, por mais que Deus esteja acima, dominando sobre tudo e todos, o mundo ainda está em trevas. Porém, a igreja é como este farol e expressão de tudo aquilo que o reino de Deus traz a nós. Então, este reino de Deus distingue-se da igreja e também de Israel, como também a igreja está distinta de Israel, mas entre tudo isso, Israel e igreja continuam a expressar a soberania do Senhor e o seu governo. O soberano Senhor governa também todo o universo, não permitindo que limites estabelecidos por ele sejam ultrapassados. Portanto, a igreja é um dos exércitos do Senhor dos exércitos. Então, Apocalipse capítulo 19, versículo 8 e também versículo 14 vão dizer isso. Então, nós estamos postos como aqueles também que batalharão pelas causas deste reino. A igreja do Senhor é como um exército deste reino que está estabelecido pelo Senhor. Segundo subponto, a igreja expressa o reino de Deus. Como nós temos dito ao longo deste trimestre, a igreja foi idealizada e projetada pelo Senhor ao longo da história. Ao longo desta história, a igreja foi se formando até ser inaugurada nas páginas do Novo Testamento. Então, quando a gente trata da igreja do Senhor, expressando este reino, há um propósito pelo qual Deus estabeleceu a sua igreja ao longo da história. Então, quando Deus formou, inaugurou esta igreja, a igreja, possuindo a sua missão, que é propagar este reino, tornou-se uma ferramenta importantíssima do Senhor, projetada por Ele, para que o seu reino fosse expresso para todo mundo. Então, é missão nossa da igreja levar esta mensagem, propagar este reino, para que outros sejam alcançados por ele. Quando a gente fala que a igreja expressa o reino de Deus, nós estamos falando de nossa missão. E não só a missão, o propósito pelo qual Deus estabeleceu a sua igreja. Então a igreja do Senhor, sendo parte deste reino e sendo agência deste reino, possui este propósito e precisa cumprir. É por isso que a gente olha, por exemplo, no trimestre passado, tratando sobre o contexto de missões, a igreja tem este propósito de levar a mensagem. E não só levar a mensagem, mas ser esta embaixadora do reino de Deus. De forma que, por onde a igreja estiver,
estabelecida, igrejas locais, no caso, a igreja é parte deste reino e expressará este reino a outros. Terceiro subponto, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar essa mensagem é a missão da igreja. Então, quando a gente olha para a igreja do Senhor sendo expressão deste reino, é uma importante lição que nós conheçamos esta mensagem. Então, quando a gente fala de igreja propagar este reino, nós precisamos conhecer não só Deus, que é o governante deste reino, que possui o reinado em suas mãos, como também a sua mensagem. Então, que mensagem é essa? As mensagens ditas e apresentadas por Jesus, por exemplo, no que já citamos aqui, Sermão do Monte, formam parte do seu evangelho. Já que a lei mosaica, quanto a seu aspecto moral, foi interpretada e aplicada pelo próprio Senhor Jesus no contexto do reino de Deus, nós precisamos conhecer não só Sermão do Monte, mas todos os preceitos do Senhor, para que possamos levar esta mensagem a outros. E é claro, meus irmãos, que não é só conhecer para propagar, é conhecer para aplicar em nossa vida. Então a igreja, sendo o corpo de Cristo e expressão do seu reino, precisa andar em conformidade com esta mensagem e com essas verdades aqui. Sendo assim, precisamos conhecê-las, para que nós estejamos dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor, e não só isso, para que possamos também expressá-los e propagá-los por onde formos, sendo embaixadores deste reino. O livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra que pregar a mensagem do reino de Deus equivale a anunciar o evangelho pleno, à semelhança do que fizeram os apóstolos do Senhor. Então, a igreja está estabelecida, sendo a expressão do reino de Deus, que precisa propagar e anunciar a mensagem do evangelho e a mensagem do reino de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esta lição, relacionando a igreja do Senhor e o reino de Deus, o que nós precisamos entender: o reino de Deus está estabelecido, independente da igreja do Senhor, e a igreja é parte e pertence ao reino de Deus. Deus, sendo eterno e soberano sobre todas as coisas, o seu reino também é eterno e também governa sobre tudo e sobre todos. Este reino de Deus também pode ser entendido como reino dos céus, possui duas realidades: a realidade presente, que já está estabelecida, onde o governo de Deus é expresso na igreja e por meio da igreja, porque a igreja é a expressão do reino de Deus e precisa propagar a sua mensagem, a mensagem do reino, e também tem a sua realidade futura, que ainda se cumprirá e virá sobre a terra quando chegar o fim dos tempos, isto é, pós-arrebatamento da igreja. Então, esta foi a lição de número 4, onde nós tratamos sobre a natureza do reino de Deus, a igreja e as dimensões do reino de Deus, e também a igreja no contexto do reino de Deus. A conclusão do nosso comentarista diz que nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento, uma ferramenta presente do reino e herdará o reino. Isto a gente pode perceber na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 11. Assim, o reino de Deus em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá
todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então, esta foi a nossa lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram presentes aqui. Como nós dissemos no início da Escola Bíblica Dominical, encerraríamos até 9h20 a nossa aula, para que, no máximo, 9h30 nós encerremos a Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão Jefté, ele estará cantando ao Senhor uma vez mais. Enquanto o nosso irmão Jefté louva, nós estaremos recolhendo as ofertas aqui da maturidade.